a gente criou aqui esse ambiente focado em 5 tendências, 5 áreas das empresas, que a gente objetivou através de trilhas de conexões, né? Por isso o nome Conexão Controller, né? Então a gente tem as trilhas de conexões, onde a gente traz temáticas para tratar desse novo momento chamado desse novo normal, né? E aí a gente, como sempre, tem que trazer pessoas preparadas e pessoas que estão antenadas nesse novo momento. E hoje a gente tem a nossa convidada ilustre aí, nossa querida Marisa, né, que ela vem aí com um reinventar desse grupo maravilhoso da GPTW, né? Então, um dos grandes grupos que também estão se reinventando e precisa, né? Então, todo mundo tem que ter essa mentalidade de reinvenção, de restauração, de readaptação para esse novo momento, porque a gente entende que esse novo momento traz novas expectativas, traz novos alinhamentos, uma readequação, né, dos profissionais, das empresas, e nós, como empresas, como empresários, nós precisamos estar preparados para essas oportunidades que vão surgir, e são muitas oportunidades que vão surgir, e quem estiver preparado vai sair na frente. Então, a gente acredita que esse ambiente, a gente já vem começando com esse ambiente desde julho, trouxemos vários palestrantes de peso, e aí, para não cair no nível, a gente trouxe aqui a Marisa para fazer parte dessa chancela também de pessoas que estão antenadas e preparadas, né? Então, assim, eu vou compartilhar minha tela, pessoal, e aí, para a gente começar aqui o nosso bate-papo com essa nossa querida Marisa Kinderé. Tá vendo minha tela, Marisa? Estou. Ok. Então, vamos aqui, né, no nosso tema de hoje, na trilha de conhecimento de novas práticas de gestão. O tema de hoje vai ser a Green Plate to Work for all, né? Então, a Marisa vai falar um pouco o que é isso para todos, né? O que é um excelente ambiente para se trabalhar, mas que envolve todos. E aí eu acho que essa foi a grande sacada da GPTW, né? De entender que esse ambiente, sim, também pode ser fornecido ou adaptado, reinventado pelas pequenas e médias empresas também, né? Então, a gente entende que modelos das grandes podem, sim, serem adaptados para as pequenas, né? Vamos agora aqui só falar um pouquinho da Marisa, né? Para quem não conhece, que eu acho que é difícil, mas ela é diretora da GPTW, da Green Plate to Work Brasil, analista de sistemas, formada pela UFC, pós-graduada em gestão de negócios pela Faculdade Cristos e MBA executivo do COPAID, não é isso, Marisa? UFRJ, formação em mentoring pela Aerolin Pessoas e Organizações e em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Com vasta experiência na gestão e desenvolvimento de pessoas, atuou em empresas de tecnologia, telecom e comunicação. Desde junho de 2014, trabalha na GPTW com a missão de construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um Green Plate to Work for all agora, né? Atendendo a demanda por melhorias no ambiente de trabalho das empresas dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. Então, assim, a Marisa tem aí com uma vasta experiência para falar com a gente o que é que está mudando aí nos ambientes das melhores empresas para se trabalhar. A gente entende que ao final desse webinar, a gente vai ter essas 3 questões esclarecidas ou compartilhadas. Por que ter pessoas engajadas no propósito faz a diferença? Como ter um ambiente saudável para se trabalhar e quais os benefícios de se ter a confiança como meta na gestão de pessoas? A gente entende que confiança, e a Marisa vai dizer para a gente, é a base de toda a relação dentro das empresas. Eu vou agora compartilhar a apresentação da Marisa, passar aqui para ela o bastão, né, para a gente poder começar a conversar aqui sobre esse novo momento que vem ser esse AGPTW para For All, né? Com você, minha querida Marisa.
Muito obrigada pelo carinho de sempre. Me sinto nessa casa, a Controller sempre nos recebeu, sempre me recebeu, recebeu o Great Place to Work com muito carinho, com muita atenção. E agora a gente não está do lado, mas está próximo, tá? A gente sabe que a nossa ligação é sempre muito forte, tá? Muito obrigada, querida, né? A Solange é sempre uma querida. E aí a gente começa falando de despertando o pleno potencial das pessoas. Eu gosto muito quando a gente fala isso, porque nós não estamos falando de despertar o potencial, o pleno, tá? E aí o Great Place to Work, por que a gente trabalha hoje? A gente atua em certificação, consultoria, liderança, e tudo isso, gente, ancorado aí por essa palavrinha mágica que a gente vem escutando tanto, inovação. E é sobre isso que a gente vai conversar muito durante esse bate-papo de hoje, tá? Eu já falei, quando foi lido aí, né, o meu perfil, é isso que eu faço, é isso que me move. Construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um great place to work for all. Tem que ser para todos. Até pouco tempo atrás, a nossa missão era construir uma sociedade melhor, transformando as organizações em um great place to work. Mas aí era pouco, era vago. O que a gente entendeu? Tinha que ser cada, tinha que ser inclusivo, tinha que ser for all, tinha que ser para todos. E aí fez muito mais sentido ainda o trabalho da gente. E o nosso posicionamento o Great Place to Work é uma consultoria global, porque nós começamos nos Estados Unidos, a gente já está no mundo todo, tá? Que apoia organizações a obter melhores resultados. Sim, é importante, sim, que a gente tenha bons resultados nas nossas organizações. Isso garante o crescimento, garante que a organização vai poder melhorar a situação, inclusive dos seus colaboradores, tá? Por meio de uma cultura de confiança, olha a confiança sempre aí, alto desempenho e inovação. Mais uma vez, a confiança e a inovação. É dessa forma, a gente diz isso, a gente quer ajudar as empresas através das pessoas, tá? E a gente já está em 90 países. A gente começou, né, lá na década de 80. A primeira lista foi aqui no Brasil. O Brasil saiu na frente. A primeira lista foi em 97. A gente já tem 11,5 milhões de funcionários impactados. E a gente sempre entende que a gente chegou em tantos países que faz sentido, gente. Faz sentido essa metodologia, faz sentido esse olhar, esse colocar as pessoas no centro. Então, é isso que faz com que a gente cresça. Porque tem uma repercussão muito maior do que a gente esperava. Eu imagino que quando foi fundado o Great Place to Work, a gente nem imaginava que a gente estaria, né, chegaria tão longe. E aí, o que a gente fez? Com essa mudança, tá? Nessa mudança de missão, a gente passou a reconhecer as melhores empresas para trabalhar através da certificação, porque até então a gente não tinha certificação, a gente tinha o quê? A gente tinha as melhores empresas dos rankings, do ranking Ceará, do ranking Brasil, do ranking TI, do ranking Saúde, enfim, vários rankings, mas a gente entendeu que aí a gente não era for all, porque só poucas empresas, aqui no Ceará só 50, no Brasil 150, enfim, só poucas empresas podiam ser reconhecidas como bom lugar para trabalhar. E aí isso não era for all. Uma empresa que tinha menos colaboradores não podia, uma empresa... E aí a gente entendeu que a certificação, que é um reconhecimento dos colaboradores, ele vinha para incluir mais empresas. Empresas a partir de 5 colaboradores podem ser certificadas como um Great Place for All. Então, ficou mais justo. Obviamente que a gente manteve os rankings, e aí a empresa tem a possibilidade de ter 2 selos, tá? O selo da certificação, que ele tem validade de 1 ano, tá? E o selo de ser a melhor empresa, de constar em alguma lista, né, que faça sentido para a empresa estar participar.
E aí vamos falar dessa metodologia, que é uma metodologia simples. E uma das características do Great Place to Work é a simplicidade. E as coisas têm que ser simples, têm que fazer sentido. Então vamos lá na metodologia, tá? O que a gente mede é a confiança. Daí o índice que a gente obtém quando você termina a pesquisa é o Trust Index, né? Do inglês, índice de confiança. Então, a gente chega e diz assim, qual é o teu índice de confiança? Porque é o que a gente mede. A gente não mede satisfação. A satisfação, com certeza, é consequência dessa relação de confiança estabelecida nas empresas. E aí, olha aí, como é que a gente entendeu, tá? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, aí no começo do Great Place to Work, e aí o fundador, ele entendeu que a percepção do experiência do colaborador se dava assim, o funcionário estava sempre no centro. Mas ele entendia que um bom lugar para trabalhar era ter orgulho do que faz. A gente tem que ter orgulho do que faz. A gente tem que, o olho tem que brilhar. A gente, poxa, faz todo sentido esse trabalho que eu faço. Faz todo sentido esse meu trabalho em equipe. A gente tem que gostar das pessoas com quem trabalha. A gente tem que ficar louco para rever as pessoas, nem que seja virtualmente, como a gente está vivendo aqui. Mas como é bom chegar e tomar aquele cafezinho com nossos colegas de trabalho, que viraram amigos, gente. Os nossos grandes amigos saem dos nossos ambientes de trabalho, não tenho dúvida nenhuma. Mas, sobretudo, um bom lugar para trabalhar, um excelente lugar para trabalhar, o colaborador tinha que confiar nas pessoas para quem trabalha. E isso gerou o que a gente vai ver agora, que são as 5 dimensões, tá? Quando a gente aplica uma pesquisa, a gente obtém isso aí. O orgulho, a gente dá o nome de orgulho mesmo. O gostar das pessoas para quem trabalha, a gente dá o nome de camaradagem. E a confiança, como ela é muito forte, realmente a gente tem 3 dimensões para medir a confiança, porque a confiança na liderança, gente, que vai fazer toda a diferença. A gente tem que ter credibilidade. O líder tem que ter credibilidade, ele tem que ter um alinhamento entre o que ele fala e o que ele faz. Ele tem que se comunicar, ele tem que ser acessível, tá? O respeito, enquanto eu incluo as pessoas, enquanto pessoa, enquanto profissional, a Marisa é uma pessoa só. Quando eu chego aqui, gente, eu trago meu pacote pessoa física e jurídica, tá? Eu não consigo deixar lá fora os meus problemas nem as minhas alegrias. A gente traz tudo. Então, é importante a gente ter respeito pelas pessoas e, sobretudo, incluir as pessoas nas decisões que dizem respeito à atividade dela, tá? E a imparcialidade, a ausência de favoritismo. O líder tem sim que ser imparcial, mesmo que ele seja o melhor amigo daquele colaborador, mas ele tem que ser imparcial. Então, credibilidade, respeito e imparcialidade são as 3 dimensões que medem as lideranças, tá? E Marisa, assim, colaborando com o que você fala, existe vamos dizer assim, uma tendência que as grandes empresas, se você perceber, muitas delas entenderam isso muito rapidamente, ao ponto de, inclusive, trazer o RH para o ambiente estratégico, né? Então, o RH, ao contrário dele ficar vamos dizer assim, na tangente, ele passa a ser também um direcionamento estratégico. Então, essas grandes empresas já entenderam que o RH tem que estar nessa linha estratégica, né? Então, para poder justamente desenvolver essas habilidades que gerem esse quinteto aí, né? De parcialidade, credibilidade, respeito, orgulho e camaradagem, né? Isso já está muito claro nas grandes empresas, né? Com certeza, principalmente porque o grande gestor de pessoas, né, os grandes gestores são os líderes. O RH ele vem para efetivamente dar todo o suporte às lideranças, porque os líderes é que estão no dia a dia com as suas equipes. Eles é quem sabem, eles é quem percebe até na pisada do seu colaborador se ele não está, se ele está bem, está com problema, está feliz, enfim. Esse líder é missionário, tá? E outra coisa, antes da gente passar para a próxima tela, também existe uma coisa que eu percebo, Marisa, assim, o pessoal que está ouvindo para prestar atenção, não adianta só a liderança estar alinhada, ela tem que estar alinhada também com o propósito da empresa, porque senão fica muito distante, né, a relação colaborador-líder
colaborador empresa. Às vezes, tem que se ter cuidado para que essa liderança não fique aqueles feudos, né? E acaba saindo do propósito da empresa. Quer dizer, o colaborador enxerga a liderança, mas não enxerga o propósito maior. Então, todo esse alinhamento também tem que vir de cima para que possa ter vamos dizer, essa conexão, né? De colaborador, líder, empresa, né? Isso. Não podemos ficar nos nossos guetos, tá? A nossa área é sensacional, a gente aqui se dá super bem, mas o outro time lá, acho que eles não estão legais. Então, por isso é que a gente fala também do for all. Tem que ser para todos, tem que ser para todas as áreas das empresas, tá? E aí a gente traz isso aí, que é o grande movimento que a gente vê nas empresas. A gente vê, de um lado, as práticas da empresa, que elas vêm para colaborar com que a estratégia da empresa aconteça, tá? Ela vem para fazer com que realmente a cultura avance. Então, quem é que faz essa transformação? Quem é que faz essa ação? É a liderança. E aí, a liderança, o que é que ela entrega? A experiência do colaborador. É o líder que é responsável por isso. É o líder que é o grande agente dessas ações. Então, é muito claro quando a gente vê essa figura, porque a empresa tem as suas práticas, mas ela tem que ter o líder para fazer as práticas acontecerem, tá? E gerar essa percepção. Por isso, quando a gente fala de uma pesquisa, a pesquisa é a percepção que o colaborador tem, é a verdade para ele, é o que ele enxerga, é o que ele vivencia. Por isso que a gente fala de experiência, tá? É nada melhor do que ouvi-lo, né? E a pesquisa faz justamente isso, ela escuta em vários aspectos, vamos dizer assim, o cliente interno, né? Que agora é o cliente no centro, então isso fica muito claro para a organização, né? Com certeza. E aí a gente traz essa pérola, né? Que são as práticas culturais. Eu sei que a Solange adora, eu já falei dessas práticas aí. Mas é porque faz muito sentido. Porque a gente perguntou lá atrás o que era um bom lugar para trabalhar, a gente perguntou para os colaboradores, e eles responderam que um bom lugar para trabalhar era ter orgulho do que faz, gostar das pessoas com quem trabalha, mas, sobretudo, confiar na liderança. E aí perguntaram para os líderes das boas empresas, na época, das empresas que pontuaram na pesquisa, e para vocês, líderes, o que é um bom lugar para trabalhar? E aí eles disseram que o bom lugar para trabalhar era isso. Quando a organização atinge objetivos, a gente sim tem que atingir os objetivos da gente, tá? Como é que a gente atinge isso? A gente vê aqui nesse roxinho, tá? Inspirando seus funcionários. O líder tem que inspirar, gente. A gente tem que olhar para aquela pessoa e dizer, poxa, faz todo sentido a forma que ele trabalha, a forma que ele fala. Ele é um exemplo. O líder, ele tem que ser exemplo. Eu não estou falando, o líder, sim, ele pode ser vulnerável, ele pode errar, ele é ser humano, mas ele tem que inspirar as pessoas. Falando a verdade com todos, é como o líder se comunica, que a gente lembra lá da credibilidade, ele tem que ser verdadeiro. Não adianta, gente, a gente tem que falar as boas e más notícias na mesma velocidade. A gente vivenciou isso agora com essa pandemia. Adiantava alguma coisa a gente botar debaixo do tapete o que estava acontecendo? Estava todo mundo vendo aí. E os líderes que saíram na frente, que se comunicaram, que disseram qual era a estratégia, que eles tiveram uma virada mais rápida, principalmente porque, escutando com sinceridade, eles foram perguntar para os seus colaboradores o que é que a gente faz, porque ninguém sabia o que fazer. A gente não recebeu, nunca ensinaram em nenhum curso que a gente fez como lidar com essa pandemia que a gente viveu agora. Então, quem fez esse dever de casa aí, conseguiu sair mais rápido e tá virando, gente. A gente está escutando histórias sensacionais, tá? E aí, a gente faz pessoas que dão o melhor de si. Como é isso, gente? Gente, quando a gente agradece o bom trabalho, o reconhecimento do que foi feito, é tão bom, tão gratificante, mas tem que ser o bom trabalho. As pessoas percebem quando o líder fica agradecendo por qualquer coisa. Ela tem que se sentir valorizada, porque aquele trabalho foi diferenciado.
desenvolvendo pessoas e profissionais. É inerente do ser humano o desenvolvimento. E quando a gente se desenvolve como pessoa, a gente se desenvolve como profissional também e vice-versa. E o líder está de olho nesse desenvolvimento. E se você é um bom líder, você sabe quais são as possibilidades. Lembra lá do começo, desenvolvendo o pleno potencial das pessoas? Ele está de olho onde eu posso desenvolver. Marisa, você pode melhorar nisso. Você pode melhorar naquilo. E aí é que entra uma ferramenta poderosíssima, que é o feedback. O feedback é uma das maiores ferramentas de desenvolvimento. A gente acha que é só sala de aula, que é só fazer todos os cursos que aparecem, mas o líder, ele chega com esse feedback até para orientar e para alinhar com o colaborador o que é que ele vai fazer, tá? E aí, cuidando dos indivíduos. Gente, nessa pandemia, a prática cuidar, ela foi a nossa rainha. O que eu ouvi de práticas bonitas de cuidado, eu fiquei sensibilizada, tá? Desde, assim, a gente mandar quentinha para a casa do colaborador que morava só, até colocar uma assistência psicológica para dar um suporte emocional para aquele colaborador que não tinha quem recorrer, tá? Até como uma empresa aqui no Ceará, o Pinheiro, ele disponibilizou locais para as pessoas ficarem morando, porque sabia que não tinha condição deles ficarem em casa. Então, a gente viu muitas coisas sendo feitas. Eu estava lendo outro dia um dos trabalhos que nós fizemos, foi sobre catalogar essas práticas. Tinha empresa que limpava de 1 em 1 hora, nem a minha casa é limpa desse jeito. Então, o que se foi feito nas organizações para se garantir o cuidado das pessoas foi sensacional, tá? E aí, trabalho em equipe. E aí, a gente vem para a primeira coisa que tem que ser feita, a gente contratar com foco na cultura. Não adianta, eu posso pegar o profissional mais bem formado, que tem o melhor curso do mundo, se ele não estiver alinhado com a sua cultura, ele não vai ser feliz e não vai trazer resultado, e não vai se engajar. E é por isso que é tão importante a gente contratar. E nessa prática a gente fala do receber. Quando as pessoas chegam ali, como é que você está esperando aquela pessoa? Lembrando aí que o primeiro dia de trabalho, gente, ele é fundamental. Ele é fundamental você receber, você ser recebida pelo seu líder. Líderes recebam seus colaboradores. Não é para delegar para o RH. O RH fez todo um trabalho, ajudou, deu suporte, mas ele sim, você, quando já vai uma visita na casa da gente, né, a gente que recebe, né, a gente que serve aquela pessoa, tá? Então, a gente sim tem que estar ali para receber. E celebrando as conquistas, a gente tem que celebrar tudo. Ah, Marisa, a gente tem que celebrar, mas isso custa dinheiro? Não custa dinheiro, não, gente. A gente celebra na simplicidade. A gente manda até comprar um bolinho ali na padaria, quando a gente consegue bater uma meta, quando a gente consegue, alguém da nossa equipe tem alguma conquista pessoal, passou num vestibular, fez um curso, se formou, a gente celebra tudo, tá? Compartilhando os resultados. A gente fala que o compartilhar, ele tem duas perspectivas. O compartilhar o resultado da empresa com seus colaboradores, ou seja, né, a riqueza da empresa, ela divide com quem ajudou a ter essa riqueza e compartilhar também com a sociedade, com o mundo. E também essa prática foi muito aconteceu muito agora na pandemia. A gente viu empresas aí que forneceram tantas coisas, gente, máscaras e quentinhas enfim, e mesmo cesta básica, como as pessoas foram solidárias nesse momento. E essas 9 práticas, elas dão um norte para a gente, como gestor, sermos gestores melhores, não tenho dúvida nenhuma, viu? E assim, você falou em contratar, celebrar, compartilhar. A gente depois da pandemia de meses, só a gente percebeu que a gente precisava desenvolver os nossos times para esse novo momento, né? A gente entendeu que o que eles tinham antes da pandemia não iam dar suporte para a gente atravessar juntos para esse novo momento. Então, a gente começou uma bateria de aulas de transformação digital. E uma dessas aulas, e essas aulas a Controller contratou essas aulas, a gente comprou esses cursos, e uma dessas aulas era com um pessoal do Vale do Silício, né, as empresas de lá. E aí tinha o pessoal da Amazon, né? E o pessoal da Amazon, o CEO da Amazon, ele veio com
uma titularidade de como ele faz dentro da empresa dele, como é que a Amazon onde ela está e como é que ela está se desenvolvendo. Uma coisa que ele deixou assim, que eu achei impressionante é que ele implanta dentro da organização que todo colaborador tem que entrar na empresa como se fosse o primeiro dia. Olha que interessante. Tão inspirado, tão energizado essa empresa é. Ou seja, o colaborador, ele sempre chega como se fosse o primeiro dia, ou seja, sempre com uma força de trabalho renovada, com a motivação em si. Então, é muita resiliência uma empresa fazer com que os colaboradores cheguem como se fosse aqui o meu primeiro dia de emprego. Porque todo primeiro dia é o melhor, né? Ele vai com a expectativa, com a experiência, com, rapaz, aqui vai ser, hoje eu vou fazer legal, hoje eu vou fazer melhor que ontem, enfim. Ou hoje eu vou fazer melhor do que eu fazia. Então, assim, é uma coisa realmente muito, muito forte esse negócio da cultura, né, da empresa, das organizações. Então, eu achei muito interessante o primeiro dia. Você tem que estar com o crachá como se fosse sempre o primeiro dia dentro da empresa. É muito interessante isso, muito forte. Sempre motivado. Engraçado, nas nossas pesquisas, a gente sempre fala para os líderes, gente, vamos prestar atenção, porque a gente tem uma das nossas demografias, é tempo de empresa, tá? Normalmente, quando está até um ano de empresa, as pessoas têm uma nota muito alta. Então, assim, aquele momento de chegada, de empolgação, né? Enfim. E, normalmente, a partir do segundo, terceiro ano, dá uma queda. Depois volta novamente. E aí a gente diz, gente, deixou de tratar como novo. O líder perdeu o olho, tá? É assim, então vamos ficar de olho também nas pessoas que já estão passando mais tempo. Não vamos deixar essa pessoa perder essa empolgação de estar mais tempo na empresa. Tá? Então, realmente, o CEO da Amazon tem razão. A gente sempre tem que ir todo dia como se fosse o primeiro dia, nem que eu faça 10 anos que eu já trabalho aqui. Exatamente. E aí, gente, o que a gente percebeu? A rapidez das mudanças está se acelerando. A gente colocou um foguete aqui, tá? Pode passar. O que significa mais do que nunca que dentro de uma organização todos são importantes. E aí, olha que legal, as empresas não se tornaram vencedoras se esperarem que apenas os seus executivos sêniores abordem os problemas em torno de decisões. Não dá para ficar numa cúpula de iluminados, nós somos os executivos, nós sabemos de tudo, tá? Essa pode ser a pior decisão que uma empresa vai tomar, tá? Ela vai impedir que as empresas realmente tenham mais inovação e cresçam mais, tá? E aí, os grandes líderes de mercado já fazem isso, tá? A gente trouxe alguns nomes aí, o Magazine Luiza, o Google, a AstraZeneca, tá? A AstraZeneca está tentando, eu tive na AstraZeneca lá em São Paulo, a empresa sensacional, está tentando aí fazer a vacina, tá? O Sabin, a Oracle, o Bradesco, Santander, mas um destaque especial para a Cisco, tá? E aí, por que a gente traz esse destaque especial para a Cisco? Olha aí que bacana. O que é que o CEO, né, o CEO eméritos aí, o John Chambers, pode passar, tá? Ele nos inspirou, ele inspirou o nosso presidente, tá? É que ele diz, embora algumas pessoas não vejam a cultura como um requisito chave no trabalho do CEO, né, eu discordo respeitosamente disso. Eu acho que é a base de tudo. A chave para vencer como líder é atribuir poder ao seu pessoal. Lembra que a gente falou, se você acha que as decisões vão ficar só na cúpula de executivos sêniores, né? Isto é, criar um excelente local de trabalho onde as pessoas dão o que tem de melhor para a empresa. Então, se eu permito às pessoas darem o seu melhor, então, com certeza, essas pessoas vão se sentir que estão sendo utilizados o seu pleno potencial, tá? Ele é o chairman emérito da Cisco, foi bem inspirador também para esse momento que a gente está vivendo. E assim, colocando aqui o que ele está falando, Marisa, ele está dizendo aqui praticamente para as empresas se prepararem seus times para alta performance, né? Porque a gente está falando aqui, ele está falando onde as pessoas dão o que tem de melhor para a empresa, mas como é que eu faço, né, para essas pessoas darem o melhor se elas não se sentirem parte?
né? Então, assim, elas precisam entender que elas se sentem parte, e elas só vão se sentir parte se você prepará-las para isso, seja com desenvolvimento, capacitação, e aí entendendo até onde ela pode ir com relação ao risco, dependendo da empresa. Então, existe por trás todo um trabalho que tem que ser feito para que esse time, essas pessoas, elas sintam liberdade, criatividade. A Netflix faz muito isso. A gente, num dos treinamentos que a gente fez, a Netflix, ela disse exatamente, olha, meu pessoal, ele tem alta performance, ele não precisa de horário, ele não precisa de agenda, ele não precisa de comando nem de controle. Por quê? Porque ele sabe o que tem que fazer, ele sabe o benefício que ele vai ter e ele tem alta performance de auto-gerenciar. Então, ele faz parte, né? Então, isso não é fácil, né, Marisa? Isso não é fácil. Mas a gente, nesse momento, vai cada vez partir mais para isso, porque a gente não vai estar aqui atrás de uma tela de computador pedindo o colaborador para estar aparecendo de hora em hora para dizer que está aqui. A gente tem um trabalho a fazer que ele seja feito, tá? Isso. Mas olha, né, mas assim, olha o verbo que ele usa, né? O John Chamba, ele fala que é a chave, tá? A chave é como você entra em algum local, tá? Para vencer como líder, para ser um líder de sucesso, é atribuir poder. Então, ele tá, ao seu pessoal, ele está dando poder, ele está dando autonomia, ele está dizendo assim, você pode. Então, assim, ele está tirando dele. É muito forte isso aí, sabe? É um guia espetacular, assim. É uma pessoa que super inspira, né, qualquer líder. Ele é espetacular. Então, quando você atribui poder, eu não estou dizendo que eu estou treinando, eu estou dizendo que eu estou dando poder. Né? Então, é muito forte essa atribuição de poder que ele fala aí, tá? E aí, por isso que a gente diz o que era bom bastante para ser great, né, para ser excelente, 10 ou 20 anos atrás, agora já não basta. E é isso que fez a gente dar essa guinada toda, porque as coisas avançaram, você não lembra do foguete? Então mudou muita coisa. Então, a gente também tinha que estar mudando, a gente está mudando toda hora, todo ano, todo minuto. Agora, esse momento que nós estamos vivendo, deu um acelerado em todas as empresas do mundo, as que não aceleraram ficaram para trás, tá? Algumas mudanças que tinham que ser feitas acabaram sendo feitas nesse momento, e a gente não esperou para botar na pista quando tivesse tudo redondo. A gente realmente fez aqui, botou na rua se arriscando a errar, tá? Era esse o momento que a gente tinha que viver, tá certo? E aí uma nova era para o Great Place to Work. A gente passou muitos anos vivenciando, a gente tinha muitas mudanças, mas essa foi maior, tá? Essa foi uma mudança bem maior. E aí a gente tem o nosso CEO, que é o Michael Burch, ele também é outro líder super inspirador. E olha o que é que ele fala. Líderes que se comprometem, nós estamos falando de compromisso, gente. Não estamos falando de, eu tenho um título, eu sou presidente. É um compromisso. A construir um Great Place to Work for All tem o poder de reparar e fortalecer vínculos sociais, melhorar vidas e elevar o espírito humano. Olha o que é que ele fala. É muito mais do que simplesmente transformar as pessoas em bons profissionais, em treinamento. Não é mais, gente. Vai além. Nós estamos falando de melhorar vidas. Porque as pessoas que estão aqui são vidas que a gente está lidando todo dia que a gente acorda, que a gente vai para o outro lado, a gente está lidando com pessoas. Está lidando com seres humanos, tá? E aí a gente tem que se propor a isso. A melhorar cada vez mais as vidas das pessoas. Bonito, né, isso? É muito. Então, tinha os novos desafios aparecerem. E aí a gente veio com a nova metodologia, que era o Great Place to Work for All. A confiança está aqui no meio, tá? A gente trouxe aqui um tema que a gente sempre falou muito, que foi valores. A efetividade da liderança. A liderança veio muito forte agora, mais do que nunca, para o jogo, tá? O líder, ele nunca foi tão demandado, ele nunca foi tão importante, tão fundamental. Na maximização do pleno potencial humano, e aí trazendo inovação por todos e o crescimento financeiro. Então, as empresas precisam, sim, ter crescimento financeiro. Tudo isso vai levar a um crescimento financeiro. E a gente traz essa
esse outro formato, que ele é mais, esse próximo agora é mais espacial também, e a gente mostra a metodologia de uma forma também Muito legal. mais, né? Muito legal, é. Gostei desse 3D, parece né, um 3D onde tem vários triângulos, vários quadrados, muito interessante isso aí. A gente tem uma visão assim de uma interseção, né? Do que está na base e o que vai levar a acontecer, tá? Então, assim, a gente precisa ter esse suporte para fazer com que a gente tenha essas, né? Essa inovação tudo vai levar ao crescimento financeiro, tá? Legal. E aí a gente vê nessa outra slide, eu gosto de mostrar para ver se eles têm um movimento diferente. A confiança está aqui no meio, tá? A efetividade da liderança, os valores a gente vai ter a maximização do potencial humano que vai trazer inovação por todos e o crescimento financeiro. Então, realmente, a gente não pode deixar de dar um olhar especial para essa metodologia For All, que vai fazer muita mudança, já está fazendo muita mudança aí mundo afora, tá? Então, o que é que a gente começa a fazer algumas perguntas, tá? O que é preciso para ter sucesso nessa nova fronteira dos negócios? Para que a gente tenha um desafio, tá? Porque até então a gente achava que o modelo era meio, né, redondinho ali. Não, a gente tem uns desafios aí que a gente tem que responder essa pergunta, tá? E aí a gente vem falando de cada um daqueles elementos. A confiança é uma exigência, gente. Não é assim, é bom, é importante. É exigência universal de relações positivas. A confiança abastece o desempenho, o For All acelera, tá? Porque é para todos, tem confiança em todos. Então, a gente não pode, inclusive a confiança, ela vem seguindo o Great Place to Work desde sempre. E eu entendo que sempre essa foi uma grande característica do Great Place, acho que foi a grande sacada foi entender que a confiança era o que consolidava as relações dentro das empresas, principalmente entre líder e liderado, tá? Então, a gente mantém a liderança aí, nesse simbólico aperto de mão. A gente vai voltar a dar, né, gente? E aí os valores, os líderes devem partir dos valores para tomar aquelas decisões que não podem se basear somente em relatórios e tabelas de dados. E aí a gente começa a lembrar, o colaborador não está performando, gente, o que está acontecendo? Aí, não, vamos cortar, gente, vamos lá. Os valores dele estão alinhados com os valores da empresa. Ele é uma pessoa, vamos ver, vamos revisitar os nossos valores, vamos tomar uma decisão baseada nos valores, vamos descobrir o que está acontecendo. Então, os valores nos ajudam a tomar decisões. E o contrário também, né? Quando o colaborador não está desalinhado nos valores, a gente também tem que aprender a tomar decisões. A eficácia da liderança, se conectar com os funcionários e suas equipes de forma estratégica e pessoal e individual, tá? Despertando o pleno potencial total das pessoas e da organização. Porque isso é o efeito cascata. Se cada um vai despertar o pleno potencial, a gente vai despertar o pleno potencial da organização, tá? É o que o Michael Bunch diz também. Ser um líder, um excelente lugar para trabalhar, não tem a ver com o tamanho ou recurso da empresa. Que foi o que você falou no começo. Tanto faz ser pequena como grande, não importa, tá? Ou o tamanho do recurso da empresa em si. E sim como ela trata as pessoas que trabalham nela. A gente tem que levar isso desde quando a empresa está com 5 pessoas. Vamos tratar todo mundo bem, tá? Isso quem tem que fazer, isso é a liderança, tá? E aí, maximizar o potencial humano. A chave, né, para a gente entender isso, é maximizar o potencial humano por meio da liderança eficaz. É o líder que faz isso. Não tem jeito, tem que estar presente, tem que todo dia estar aqui tratando as suas pessoas. A gente às vezes perguntava, quanto tempo você dedica para as pessoas? Vixe, Maria, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu já ouvi muito essa resposta, gente. Não inclui conversar com as pessoas, dar feedback, estar junto com uma atividade da liderança. Fica envolvido nas suas planilhas, nos seus controles e não está perto das pessoas, tá? Então, tira da sua atividade o estar com as pessoas. E líderes, vocês têm que dedicar, nós temos que dedicar um tempo significativo para essas pessoas, tá? Valores significativos e uma cultura na qual todos os funcionários possam vivenciar o nível de confiança, onde a confiança, gente, ela seja
disseminada. Tem uma cultura de confiança. Não só eu confio aqui no meu par. A gente tem que disseminar isso, tem que ser uma cultura do bem. Não dissemina coisa que não é legal, vamos disseminar a cultura de confiança. A gente confia no que as pessoas falam, confia no que as pessoas dizem, confia no que as pessoas escrevem, e isso vira cultura, tá? Cultura é assim, é quando a gente vai vivenciando, aí de repente existe a cultura, tá? Marisa, um dos treinamentos que a gente fez na empresa falou muito disso, dessa confiança, e eles tratavam, que foi outra empresa também do Vale do Silício, são as que vêm aí fazendo essa relação de confiança com quem está junto, né? Que são as startups, elas têm muito isso muito claro, né? Eles falam que já acabou a era do comando e do controle, né? Ou seja, o líder não é mais aquele que só fica no comando e no controle. Cadê a tarefa? Terminou e comanda como vai fazer, né? Então, ele dita como são as regras e controla como é que elas estão feitas. Então, isso acabou. E aí vem tudo a ver com confiança, com o que você está falando, né? O comando e controle já realmente uma prática, uma gestão de mais de 150 anos, que era o comando e controle, o líder, ele acaba galgando esses cargos na empresa e ele acaba perdendo a essência do que é ser líder. Ele acaba virando um comandante de tarefas e de processos. Quando, na realidade, ele deveria estar fazendo isso que você está dizendo, olhando as pessoas, desobstruindo os processos, o caminho para poder ela fluir bem e ela entregar o resultado. Então, a gente tem muito isso, agora então está mais latente, agora depois da pandemia, né? Onde o líder ter esse olhar mais cirúrgico nos seus grupos, nos seus times, né? Como um colaborador, um funcionário vai performar bem se ele tiver com um problemão enorme, pessoal. Se ele não estiver bem emocionalmente, quem é que vai estar de olho nele? Uma planilha, eu vou chegar lá, vou olhar e aquela vai medir minha temperatura, a íris do meu olho. Não, gente, isso aí pode até vir acontecer e vai ser bom, porque vai ajudar a gente, né? O líder chegar junto, olha, eu vi que você está com o olho amarelo, sei lá. Mas é o líder que tem que chegar. O que é que você tem? Tá? O que é que está acontecendo? Vamos lá, vamos resolver. Então, as pessoas dão a virada quando ela tem essa relação de confiança. E tem mais quando ela pode se abrir com o líder. Ela pode falar de alcoolismo, ela pode falar de dependência, de droga, ela pode falar dos problemas, ela pode sim, né, se abrir com o líder numa relação de confiança. Porque às vezes as coisas vão acontecendo, não existe essa relação, e lá depois as consequências podem ser, às vezes, né, uma situação inevitável aí de uma perda de uma pessoa. E aí, maximizar o potencial humano, dar às pessoas ferramentas para que atinjam os seus potenciais como seres humanos. Vocês estão vendo que a gente fala sempre do ser humano, da pessoa, tá? Para serem mais criativas, informadas e produtivas. Significa que elas atingirão níveis que não pensaram ser possíveis. A pessoa pensa, poxa, eu estou conseguindo fazer isso, é possível, eu sou capaz, tá? Nos projetos que assumirão, nas habilidades que desenvolverão e na inspiração que sentirão, tá? Então, o líder, ele atribui esse poder, ele dá a ferramenta. Por quê? Porque ele conhece o seu liderado. Se ele não conhecer, ele não consegue fazer nada. Ele tem que conhecer a pessoa para poder saber que ele pode maximizar o pleno potencial dessa pessoa, tá? Então, é importante conhecer o outro. A gente nessa pandemia, a gente lançou uma pesquisa que a gente chamou de pesquisa Covid, tá? Que era para algumas empresas entenderem como era que os colaboradores estavam percebendo essa situação. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu lendo lá os comentários, algumas pessoas falando da situação das suas casas. A minha casa só tem um quarto, eu divido com todo mundo. Eu estou vivendo um momento difícil, porque eu tenho uma pessoa idosa e eu fico receosa. Eu não tenho com quem deixar meu filho, eu estou deixando meu filho com um sobrinho, um tio, um cunhado de 13 anos, meu filho tem 5. Eu estou nervosa, eu estou ansiosa, eu estou isso. Eu convivo com pessoas que têm problemas emocionais. Você já pensou, quando a gente abre um espaço desse para as pessoas se colocarem, o líder não sabe disso, não sabe que uma mãe foi trabalhar deixando o filho de 5 anos com um de 13.
não sabe que eu deixei meu filho com o vizinho. Qual é o nível de estresse dessa pessoa que está indo trabalhar? Porque o líder nem sabe que ela está ali, mas com o coração em casa, pensando na situação que as pessoas estão, ela não vai conseguir dar o pleno potencial dela. É por isso que é importante que a gente conheça as pessoas para chegar junto e dar suporte e ajudar mesmo no momento desse que a gente está passando. E sempre, tá, gente? Agora é porque ficou mais evidenciado, tá? As nossas necessidades. Então, como captamos o potencial criativo das nossas equipes? A gente sempre ouviu falar tanto desse negócio de criatividade, tá, gente? Captar, estamos falando de captar. Porque o que a gente entendeu? Que inovação, gente, é igual a pessoas. É sinônimo. Igual a pessoas. Quem traz a inovação são as pessoas. Não tem jeito, tá? É isso mesmo. Não tem jeito. E aí a gente coloca aí a maximização do pleno potencial, tá? Olha, tem que ter confiança, tem que ter paixão, tá? Tem que ter autonomia. Lembra lá que eles falaram de atribuir poder? Eu atribuo o poder, eu dou autonomia. Como é que eu vou inovar se eu não posso fazer nada? Eu não tenho poder de nada, tá? E aí eu vou ter ideias de alta qualidade, porque eu estou aqui com a cabeça a mil, podendo dar ideias, podendo, né? E a velocidade de implementação, eu vou ter uma inovação por todos. Uhum. Mas eu tenho que empoderar a pessoa para ela dar o máximo potencial dela. E não tenho dúvidas, gente. Vai vir ideias de todo lugar. De onde menos se espera, vem muita coisa bacana. E as empresas só crescem, as pessoas só crescem. Vai ficar todo mundo mais feliz. A Marisa, aqui colocando aqui esse potencial humano, né? Também nesses treinamentos eles falam que você tem que ter a mente de principiante. Eu achei muito interessante isso, porque você, o que é a mente principiante? Você tem que desapegar de certas verdades, né? Verdades, crenças. E a mente de principiante é ela que faz, por isso que você está fazendo essa transição aí por dentro da maximização potencial humano, justamente porque essas pessoas às vezes estão com a mente principiante que os líderes ou então os que não estão, eles estão muito mais enraizados com aquela cultura antiga, aquele jeito antigo de fazer, eles não conseguem enxergar uma solução que eles aqui estão com mente principiante enxergam melhor até do que a gente, né? Então eles falam muito dessa mente de principiante, ou seja, quando a pessoa desconhece o impossível, ela vai e faz. E ela vai, faz e consegue, porque ela desconhece que aquilo é impossível, diferente da gente que às vezes acha que tudo é impossível. Não, isso aqui não vai dar certo. Não, isso aqui eu já testei. Não. E porque talvez a gente tenha feito pelo mesmo caminho, da mesma forma. E eles não, eles estão tão desapegados que eles vão por outro caminho mais rápido, mais fácil e acabam entregando a solução de forma melhor, né? É muito interessante esse negócio de mente de principiante. Quem ensina muito sobre isso são as crianças, tá? Porque elas têm um elemento que é a curiosidade, e essa curiosidade, ela leva a isso, tá? Ela leva a perguntar, ela leva a questionar, porque a pergunta é um ponto de partida. Quando você pergunta, poderia ser diferente? Isso. Então, você pode inovar. Você questiona aquela situação que a vida toda era assim. Eu vivi uma situação uma vez, eu estava numa grande consultoria, lá em São Paulo, uma época eu estava precisando contratar uma consultoria, e eles começaram a falar de um caso, um escritório que eles tinham, um cliente, que o escritório ficava no centro de São Paulo, tá? E aí eles foram, já não fazia mais sentido ficar no centro de São Paulo. Eles querem entender, por que vocês não se mudam? Não, porque não pode, porque não dá para se mudar. A gente tem que ficar aqui no centro mesmo. Mas por que vocês ficam no centro? Não, porque é o centro e nada. E aí era ruim chegar, todo mundo achava ruim. Só que um dia eles descobriram que o motivo por eles irem ter ido para o centro lá quando foram fundados, né, era porque era ficar perto dos clientes. Isso já não era mais uma verdade, tá? Então, a gente tem que questionar. Os clientes já nem ficavam mais no centro, mas eles não questionavam. Eles ficaram, e aquilo ali virou uma verdade para eles, e tinha que ser no centro, tá? Então, quando eles descobriram a raiz, né, o motivo ele ficou mais fácil, eles acabaram se mudando. Acho que foi interessante esse exemplo. E a inovação por todos, gente.
Eu gosto muito, muito, muito mesmo desse tema, tá? Que a gente fala que é preciso que funcionários se sintam encorajados e inspirados para apresentarem suas ideias. Aquele negócio, não vou falar não, que a minha ideia é besta, né? Não sei o quê, não posso. Não vou nem dizer, fica todo mundo tímido. E quem perde, todo mundo perde. E ele depois, é aquela coisa que a pessoa falou, diz assim, eu devia ter falado, eu estava pensando nisso, né? Vamos acabar com isso, vamos ter coragem. Mas a gente só tem coragem quando a gente trabalha num ambiente de segurança psicológica, onde a gente sabe que a gente vai ser o quê? A gente vai ser considerado, a gente não vai ser ridicularizado, a gente vai ser considerado, tá? As organizações que criam culturas inclusivas têm mais oportunidade de produzir ideias de qualidade e ágeis no momento de implementar essas ideias. Porque também não adianta pegar a ideia e botar na gaveta, tá, gente? Então, tem que considerar a ideia é válida, vamos implementar. E não dizer, é ótimo e fica por isso mesmo. Não. E se a ideia não é boa, mas não é possível implementar, também dá um retorno para o colaborador por uma questão de respeito, tá? A gente também não pode deixar as ideias aí sem retorno, enfim, as pessoas ficam muito frustradas com isso, tá? Então, vamos sim aproveitar essas boas ideias dessa comida que está maravilhosa aí, né? Esse rapaz ideias que geram ações, que geram resultados, né, Marisa? Também tem que ter esse entendimento. Ideia, é muito bom ter ideia, assim, mas qual é a ação que vai gerar aquela ideia, né, em resultado, né? Então, tem que ter, e também não adianta só ideias com ação, sem resultado. Né? Então, tudo isso tem a ver com essa questão do propósito, né? É muito bom dar ideia, é muito bom, mas a ideia tem que ser objetivada com ações que gera qual o resultado? E o resultado, obviamente, gera um benefício para todo mundo, né? Então, ela tá na nossa linha aqui, né? Ela está conectado com os nossos valores, com as nossas práticas. Isso aí vai estar conectado com a nossa missão, isso faz sentido, tá? Por isso que ele fala, produzir ideias de qualidade, tá? Então, a gente também não está querendo falar, tem que entender que as ideias têm que serem boas, tá? A gente também não pode ficar, não, gente, é boa ideia, mas não dá para implementar. A gente também tem que ser honesto com as pessoas, sempre, tá? Falar a verdade com todos. E aí, para chegar a uma inovação BYOL, aqui do inglês, tá? As organizações têm que maximizar todo o seu potencial humano. É todo, gente. Não é só chegar assim, a gente vai fazer um grupo aqui de inovação nessa salinha fechada e esse pessoal aqui vai ficar só para ter ideia boa. Eles são muito inteligentes, o QI não sei nem qual é, e eles aqui vão trazer... Não. Todo o seu potencial humano. É todo mundo. Um dia eu estava conversando numa empresa e ele disseram assim, não, mas a gente dá muita chance para todo mundo, não sei o que. Aí depois ele olhou e disse assim, realmente tem um grupo lá, o pessoal do administrativo, que a gente não está dando essas oportunidades. Tá? Então tem que ser para todos. Precisam criar uma cultura excelente, for all, inclusiva. É botar para dentro, é botar para o jogo, é ouvir. De alta confiança, a gente nem está mais falando só de confiança, tem que ser alta, em que todos tenham uma ótima experiência, as pessoas têm que ter uma ótima experiência dentro da organização. Todas elas têm que ter aquela experiência, lembra? A experiência do colaborador, desde quando ela entra lá na empresa, desde a contratação, desde quando vai fazer a seleção, ela tem que ter uma boa experiência, tá? E participem do avanço da empresa. A empresa vai para frente, eu vou também. Eu não me sinto assim, desconectado, porque eu ajudei nesse avanço da empresa. Então, eu trouxe inovação, eu trouxe ideias, eu sinto que o meu trabalho, eu posso contribuir com ideias diferentes para o meu trabalho, tá? Isso é fundamental. Não é só dar ideia para o trabalho, a gente vai fazer uma torre aqui, quais são as ideias? Não, é no meu dia a dia. Como você pode fazer seu trabalho melhor? Você já pensou para parar? Por que você faz aquela pergunta? Poderia ser diferente? Me dê ideias do seu trabalho, porque se cada um fizer o seu trabalho de uma forma melhor, né, der o seu melhor no seu trabalho, a gente vai desenvolver realmente o pleno potencial da empresa. E aí a gente criou esse indicador, que é o IVR, né?
é um indicador de velocidade da inovação, é muito interessante, a gente está trazendo em algumas pesquisas a gente já está trazendo, tá? E é justamente para medir esse índice de quantos colaboradores se sentem parte disso, o quanto eles percebem que eles podem sim contribuir com ideias, que eles são ouvidos, tá? E aí, esse foi um time de cientistas, tá? Do GPTW, né? A gente está falando a nível global, tá? Se propuseram a descobrir o que ajuda a distinguir as melhores empresas para todos, né? For all, de seus pares. O resultado é a nossa nova métrica, o IVR, tá? Que a gente chama de velocidade da inovação. Essa métrica mede o nível crucial da velocidade e agilidade organizacional, quantificando a capacidade da força de trabalho de se adaptar e inovar. Então, quanto maior o resultado desse índice, mais forte é a capacidade da organização em adaptação e inovação. Então, não tenho dúvida que as empresas que foram, então, os 3 estágios, acelerado, funcional e atrito, as empresas que já estavam no estágio acelerado, elas deram a volta mais rápido agora, nesse momento e sempre, tá, gente? Então, o IVR é importante, né? Vou trazer alguns números aqui. Por exemplo, resultando, os IVRs têm alta velocidade, as empresas que têm um IVR alto, eles têm 5,5 vezes mais crescimento de receita do que organizações com um grau menor de abordagem para inovação, tá? Empregados de organizações com alto IVR são 4 vezes mais propensos a se sentirem orgulhosos de seu trabalho, né? 9 vezes mais propenso a considerar a organização um excelente lugar para trabalhar e 4 vezes mais propenso a dar mais de si para concluir o trabalho. Resumindo, só coisa boa, né? Só coisa boa. Então, aí a gente pergunta, se o meu IVR ainda não está no nível desejado, aí a gente se coloca à disposição para ajudar você, né? Com o nosso trabalho, as nossas recomendações, para vocês desenvolverem cada vez mais esse índice aí. Não tenho dúvida que os números vão vir, tá? Os números vão chegar. E aí, gente, como consequência disso tudo, a gente vai ter um crescimento financeiro. Olha o que ele fala, crescimento extra. Vem das pessoas que estão dando o seu melhor trabalho, pensando em serviços novos e melhores em seu tempo livre e se esforçando com um sorriso no rosto para servir bem os clientes. Olha aí, que coisa inspiradora. Esse trabalho faz sentido para mim. Eu dou boas ideias, eu dou o meu melhor, eu sou ouvido, meu potencial está sendo altamente explorado, eu dou o meu pleno potencial, então eu vou dar o meu melhor. Com certeza a organização vai ter um crescimento financeiro, tá? Então, colocar a pessoa no centro é transformar a organização num excelente lugar para trabalhar. Não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida. É infalível. E aqui, Marisa, você traz um vídeo, não é isso? Esse vídeo, ele é muito valioso para a gente, porque ele fala aí do For All, tá, gente? E isso consegue passar? Você está ouvindo, Marisa? Tô, tá ótimo.
Faltou a salva de palmas, né, Marisa? Adoro esse vídeo. Me cansa. E aí? Que bom, Marisa. E aí, gente, para finalizar, Uhum. tem que ser bom para as pessoas, tá, gente? Tem que ser bom para os negócios e tem que ser bom para o mundo, tá certo? É isso que faz que a gente leve essa nossa missão todo dia e que a gente continue assim, com esse brilho no olho. É isso aí. Bom, agradecer aqui a Marisa, nossa palestrante de hoje, excelente. Como eu disse no início, a gente sempre se surpreende quando a Marisa vem conversar com a gente sobre isso, até porque o tema é um tema desafiador, né? Gestão de pessoas, transformar o seu lugar num bom lugar para se trabalhar e tem que ser para todos, não só para alguns, para uma área, para um nicho, para os líderes, para os donos, né? Tem que ser para todos, o pessoal de frente de loja não pode, tem que ser para todos. Então, assim, é um desafio muito grande. E assim, a gente está aqui compartilhando com vocês esse novo olhar da GPTW, também que teve que se reinventar, né, Marisa? Trazendo aí também a inovação bem junto desse lugar, melhor lugar para se trabalhar para todos. Vocês já vinham com esse trabalho de forma muito forte, né? Agora, então, ele veio assim blindando todo fechando assim realmente o cerco com a inovação no centro, trazendo as pessoas como foco mais do que nunca, né? Mais do que antes. E aí a gente entende que a gente aprendeu realmente porque ter pessoas engajadas no propósito faz a diferença. Agora está muito claro como ter um ambiente saudável para se trabalhar. A Marisa deu aí todas as dicas, todas as formas e quais os benefícios de se ter confiança como meta na gestão de pessoas. Então, aqui está totalmente fechado com essas 3 questões, né? Agradecer demais a Marisa, esse novo olhar de vocês, dizer que a nossa conexão com a GPTW é eterna, agora mais do que nunca, porque agora vocês trouxeram vamos dizer assim, um novo pilar, que é a inovação, né? E agora ela está no foco com as pessoas, isso foi muito legal, totalmente alinhado com o que está vindo no mercado, com o que já vinha, só que de forma mais lenta, e a pandemia acelerou, jogou no colo, né? E aí vocês tiveram essa agilidade para colocar e se reinventar e já trazer essa nova proposta, né? Eu sou GPTW, muito orgulho. Se Deus quiser, eu vou renovar agora novamente o meu selo, mas não é fácil, não é fácil. O líder tem que estar realmente alinhado, como a Marisa falou, e a gente entende que não tem, entende não, a gente sabe, conhece que não tem outra forma de colocar essas empresas no alto, né, no pico, no acelerar, se não for através de pessoas. Não tem jeito. Então, assim, por mais qualquer segmento que seja, você tem que colocar esse pessoal no centro e cuidar e fazer todas essas questões, esses 9 pilares aí que a Marisa colocou, que gira em torno da confiança. Né, agradecer demais, Marisa, novamente, e dizer que a gente está aqui, pessoal, na Conexão Controller, com muito, muito mais nos próximos momentos, nos próprios webinars. A Marisa vai estar com a gente nessa jornada aí, ela vai estar no nosso YouTube, esse material vai ser disponibilizado para todos, para que vocês não percam isso de vista, assistam sempre, consultem lá e vão lá na GPTW, porque a GPTW ela tem muito, e agora mais ainda, a nos ensinar. Fazer com que as pessoas se desenvolvam com inovação. Olha que embalagem, né, que eles trouxeram. Não é isso, Mari? Por todos, né? Por todos, tá? E por todos, que não é fácil. A gente agradece a oportunidade, a confiança, tá? E estamos à disposição para qualquer dúvida, gente. Assim, a gente tem o maior prazer, é isso que faz a gente, né? É o que faz a gente levantar todo dia, tá? Como diz o nosso presidente, o Rui Chiozal, ele diz assim: está conectado com a nossa missão, então vai em frente, tá? Então, tá sempre assim, falando sobre o Great Place to Work, falando sobre confiança, falando sobre relações de confiança, tá? Tem tudo a ver com a nossa missão dessa construção, né? De uma sociedade melhor através das organizações. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente tende, sim, junto com o GPTW, transformar essas organizações para isso mesmo, porque se não se transformar, como a Marisa falou, vai ficar. Não tem perspectiva de ir para esse novo momento, esse novo mercado.
Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos e contem com a gente. Obrigada, Marisa, mais uma vez. GPTW está de sucesso aí. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.